Emerson Pansieri, detalhes do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Pansi. Um abraço para você, Cirilo, para quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste, aqui ao nosso lado, Nath Fiuza, também o Ale Oliveira, todo mundo aqui para a gente falar um pouco do Cruzeiro, confirmando 12:02. Ô Cirilo, eu tô aqui no aguardo da informação que a assessoria vai passar, até porque é uma informação importante e tem a ver com a vida pessoal do atleta, mas ela vai passar pela vida profissional. Eu estou falando do Lucas Homero, né, um jogador que é um dos ídolos do Cruzeiro, eu não tenho dúvida disso. O torcedor gosta muito do Lucas Homero e esse carinho é um retrato do que aconteceu. Ele perdeu o avô, né? E aí você vê milhares de mensagens no Instagram dele, todo mundo desejando meus sentimentos, força nesse momento. E a gente deseja aqui também na Itatiaia, né? Muita força pro Lucas Homero, pra família do Lucas Homero, que perdeu o avô na Argentina. Então, fica a informação, se o atleta foi para acompanhar, né, esse momento aí familiar, como que vai ser toda essa situação, porque é um atleta que tem muita ligação com a família, e me recordo, Cirilo, na coletiva dele de apresentação, ele falou que aquela ida dele do Cruzeiro para o Independente foi importante para passar mais tempo com o pai, para passar mais tempo com a família. O pai tinha um problema ali de saúde e, pelo jeito, é um jogador muito família mesmo, né, o Lucas Homero. E nesse momento, mesmo com tudo aí que tem pela frente, jogo e tudo mais, é um momento de recolhimento e a gente deseja essa força ao Lucas Homero para ele superar essa também e, com certeza, com o carinho de todo mundo, essa dor vai ser superada, né? Força aí para você, Romero. Ô Cirilo, trocando o assunto, vamos falar sobre torcida também, porque mais de 40 mil tem presença assegurada para o jogo contra o Atlético no dia 7 de abril. E eu abri aqui o mapa do jogo, gente do céu, ó, o amarelo inferior foi embora, o superior foi embora, tem o roxo superior, tem o laranja superior também e o inferior, e tem o vermelho superior, pelo menos no meu, né? Porque a gente sabe que isso aí varia de caso a caso, mas é a torcida do Cruzeiro realmente comprando ingresso para apoiar o time nessa segunda partida, Cirilo. Jogando em casa, é uma pena que os dois jogos aí só tenham torcida única, né? Tanto a Arena MRV quanto o Mineirão, mas foi um acordo que os clubes fizeram e aí vão lidar com isso aí nos próximos 2 anos. É o cenário que temos e não adianta mais falar sobre isso. Pansieri, como é que tá a semana de treinamentos, programação do Cruzeiro, como é que o time tem se preparado pensando nesse primeiro clássico? Vamos lá, pra gente falar sobre essa semana de trabalhos na Toca da Raposa, ontem a mesa redonda, Nath Fiuza também participou e a gente pôde fazer aí um raio-x do Cruzeiro, posição por posição, especialmente essa defesa, né, com a volta do Zé Ivaldo, tem a volta do Zé Ivaldo pra zaga e pro lado esquerdo o Marlon, então são jogadores que têm esse retorno garantido. Essa posição do Vital eu coloquei uma interrogação, porque ele pode colocar alguns outros atletas, ou pode optar pela manutenção do Matheus Vital. Um detalhe interessante, Cirilo, que ontem o Ronaldo acompanhou o treino das Cabulosas e o treino também do time principal do Cruzeiro, né, do Larcamon, essa atividade na Toca da Raposa, e é aquela, né, do dono, né, tá perto, também passar incentivo no momento importante. Os jogadores do Cruzeiro com esse mental forte para a partida, é um detalhe fundamental. Semana passada até a gente comentava aqui sobre esse momento de saúde mental e o Cruzeiro sabe e vai colocar isso também nessas finais do Campeonato Mineiro, né? Nos 2 jogos, tem que ter não só força física e parte tática, mas a cabeça no lugar. Sabe que vai ser um clima hostil no sábado, já enfrentou isso o ano passado, já enfrentou isso esse ano. É a casa do adversário. E como só vai ter a presença de atleticano, é diferente mesmo, né? Então o Cruzeiro está se preparando em todos esses aspectos. Um detalhe importante, Cirilo, em relação ao grupo do Cruzeiro, é que o goleiro Anderson está com conversas adiantadas para uma renovação de contrato. O Anderson, que chegou no ano passado, o Cruzeiro fez um pré-contrato com ele e aí ele chegou no início do ano passado para ser o reserva do Rafael Cabral. Jogador que foi pouco utilizado, essa é a verdade. Me lembro daquele jogo contra o Botafogo, mas há essa
renovação de contrato engatilhada, porque vem, né, na Toca da Raposa, aqueles que cuidam dos goleiros, né, o Rogério Lima, também o JP, o João Paulo, eles veem que é um goleiro importante, né, para compor esse elenco do Cruzeiro. Então tem essa renovação engatilhada também. Cirilo? Ô, Emerson Pansieri. Ô, Ale, bloco anterior falamos de um Atlético que deve mudar sua estrutura, taticamente falando, e a gente imagina também que no momento de construir o jogo, né, como entende que seja melhor vencer os jogos, né, jogar mais ofensivamente, ser propositivo, ser protagonista. Como isso encaixa no jogo do Cruzeiro, que encarou o Atlético do Felipão em 2 oportunidades, no fim do ano passado, no começo desse ano, e que venceu os 2 jogos até aqui. Como muda o planejamento do Cruzeiro, esse novo Atlético, Ale? Eu acho que o Cruzeiro tem que manter o seu padrão, né? Foi um padrão que demorou um pouquinho para ele conseguir construir, até com relação a nomes e estrutura tática. E aí, a partir do momento que ele consegue fazer a melhor campanha do campeonato, consegue vencer o seu maior rival, e consegue achar o seu melhor jogo, né? Eu acho que ele tem que pensar em manter essa estrutura. Claro que tem algumas mudanças que devem acontecer, né? Porque pensando na classificação da semifinal, você tem aí a volta do Zé Ivaldo, você tem a volta do Marlon e você tem, evidentemente, a presença do Dineno, que até agora não consegui identificar por que ficou no banco nos 2 jogos. Mas, de qualquer maneira, são 3 alterações, mas sem mudar o que construiu até agora. Você não pode jogar fora o que você fez em todas as sessões de treinamento, o que você desempenhou nos jogos. Então, acho que é mais aí alguma adequação para os caras que estão disponíveis, que vão entrar naturalmente no time, mas é manter tudo que foi feito durante a temporada para essa grande decisão. Natália Fiuza, como é que encaixa essa história de um Atlético modificado no esquema do Cruzeiro? Larcamon, quando recebe o time, quando vê a mudança de treinador, e certamente conhece, já tem o estudo, tem como é passado também, hoje tem diversas maneiras de você saber qual é o estilo preferido de um treinador. Quando ele pega o time e vê o Atlético modificado, o que muda nesse Cruzeiro ou não muda nada? Ô Cirilo, eu acho que em termos táticos não vai mudar muito a vida do Cruzeiro, até porque serão 2 times que podem estar dentro do campo de maneira muito semelhante, né? Ali, a construção com 3 homens, um lateral atuando como ala, um meio-campista com mais liberdade para construir o jogo, que no caso do Cruzeiro é o Matheus Pereira. A diferença é que o Cruzeiro tem um homem de referência e utiliza muito as jogadas de linha de fundo para servir ao Dineno. O Atlético tem uma dupla de ataque, mas acho que em termos táticos não muda muito a vida do Cruzeiro. O que eu acho que o Larcamon pode estar com alguma dúvida é se ele reforça a marcação do Cruzeiro ou se ele mantém o Cruzeiro um time mais leve, um time com mais potencial criativo desde a entrada do Vital, trabalhando ali como uma dupla de meia ao lado do Matheus Pereira, ou se ele acha necessário um cara de mais imposição física, de mais pegada, justamente para tentar anular esse meio campo do Atlético, que vai estar muito forte, né, com o Zarate, com o Batalha, com o Igor Gomes, com o Scarpa, que seria, ao meu ver, a entrada do Cifuentes. Mas pesa o fato de que o Cifuentes estava jogando os amistosos, não vem treinando ao longo dos últimos dias, se representou ao grupo só agora, e é o fato também de que foi jogando da maneira que ele estabeleceu como a principal, que ele conseguiu a vitória dentro da Arena MRV. O que eu acho, Cirilo, que mais muda na vida do Cruzeiro com relação à mudança do comando técnico do Atlético é muito mais uma questão de clima, sabe? Porque antes o Cruzeiro entraria em campo com uma Arena MRV pressionando, hostilizando o Filipão, com torcedores mais impacientes, criando talvez um ambiente de pressão maior ao que já exista para o Atlético, e agora as coisas estão mais apaziguadas. O torcedor vai para abraçar o treinador que está estreando do outro lado. Então, isso pode fazer com que o Atlético também tenha um volume ofensivo maior por causa do estilo do Milito. São coisas que o Cruzeiro vai ter que saber lidar, suportar uma pressão inicial que eu imagino que o adversário vai exercer. E o Cruzeiro com esses reforços que são importantes, né? O Marlon, o Zé Ivaldo e o Dineno. Agora, o Zé Ivaldo só é reforço se tiver com a cabeça no lugar. Venho falando isso aqui ao longo dos últimos dias, é partida importantíssima. O Zé Ivaldo fez um clássico irretocável na fase classificatória, fez até gol, né? Fez até gol, fez um clássico irretocável, e eu espero que a postura, o comportamento, a parte disciplinar se assemelhe ao que foi aquilo, até porque com a bola no pé ele tem tido liberdade, ele tem sido útil, e na defesa, para mim, ele é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem quando se comporta em campo, porque isso é uma parte importante. Não adianta jogar 8 jogos, tomar 8 cartões, aí fica mais complicado. Prossiga, Emerson Pansieri. E ele sabe disso.
né? Ele sabe disso, ele sabe dessa posição dele no Cruzeiro e da importância dele no Cruzeiro, até porque o Cirilo, o nome dele. Eu ia te chamar de Zé Ivaldo. eu ia chamar ele de Zé Ivaldo. Ele bateu em alguém? Não sou tão afortunado. É porque o Cirilo é disciplinado. O Cirilo é. É porque o Zé Ivaldo, ele emagreceu muito, né? Vamos colocar aqui, uma verdade, em relação ao jogador que veio pro Cruzeiro em 2022. Que eu tô magro, por isso que você me chamar de Zé Ivaldo? Obrigado. Ele se Também cuidou emagreci bastante, muito. Né? Ele se cuidou bastante para esse momento no Cruzeiro. Ele sabia desse momento dele no Cruzeiro. Então, não adianta o cara estar bem fisicamente e na cabeça acabar perdendo jogos, né? Tá meio atabalhoado, chegando tarde, chegando atrasado, porque muita qualidade ele tem, ele sabe disso. E aí, ô Cirilo, o treino que tá rolando, o Cifuentes treinando, né? A Nath falava disso, e o Romero também. Então, o Romero, na Toca da Raposa, fazendo essa atividade, sabia aí dessa situação, enfim, do avô, mas com muita força, e a gente também passando esse carinho ao jogador que esteve em campo, mostra também como tá focado nesse trabalho que tem pela frente na partida contra a equipe do Atlético. Seria uma situação interessante, eu falei essa do Ronaldo também acompanhando o treino, e ontem teve aquele chamado kickoff, que é uma reunião dos funcionários do Cruzeiro, né? E ali é alinhamento de ideias, planejamento para os próximos anos, foco, né? O que precisa ter atenção, parte financeira, parte administrativa, momento do clube, tudo isso influencia em todas as áreas do Cruzeiro. Também olhar o que não deu certo ano passado, e foi mais uma oportunidade do Ronaldo se reunir com esses funcionários do Clube Celeste. Aconteceu no Gigante da Pampulha, esse evento aconteceu no Mineirão, com a participação então dos funcionários do Cruzeiro e certamente estabelecendo metas, prazos para os próximos anos do time celeste. Todos participaram, todos sabem da importância também desse evento de alinhamento, né? Hoje é muito comum, a gente sabe que o Cruzeiro hoje é uma empresa e as empresas adotam essa postura, né? Então, aconteceu esse evento ontem no Mineirão. Antes, o Ronaldo acompanhou o treino na Toca da Raposa. Hoje ele vai receber uma homenagem, né, na Assembleia, e vai ser um evento fechado para alguns convidados. E o Cruzeiro também, sabendo agora dos crias da Toca, o duelo contra o Maranhão, nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Então, um jogo de ida no dia 4 de abril, essa partida às 4h da tarde no Maranhão, com o local a ser definido, e o jogo de volta no dia 10 de abril, Cruzeiro e Maranhão, às 3h30 da tarde, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Estou falando desse time também do Sub-17, porque há uma transição muito grande desse time com o Sub-20, né? Há um movimento muito grande de atletas que estão no Sub-17 também servindo no Sub-20, e sempre acompanhados de perto pela comissão do Nicolas Arcamon, para puxar alguns atletas para atividades na Toca da Raposa com jogadores do time principal. Eu falei em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro, tem bônus de R$300, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Cirilo. Emerson Pansieri de volta, fala Pansi. Falo sim, Cirilo, uma notícia interessante, porque recentemente recebemos o Paulo André aqui na Itatiaia. E o Paulo André falou de vários assuntos, né, determinadas questões até da parte estrutural do cargo dele. E uma notícia que foi uma entrevista dele aos companheiros do Globo Esporte, o Cruzeiro tem plano de construir um mini estádio na Toca da Raposa 1 para jogos das categorias de base e do futebol feminino. A ideia é inaugurar o local no ano que vem. Então, é uma notícia muito interessante, né, em relação à Toca da Raposa 1, que tem recebido essa atenção aí da SAF, do Cruzeiro, desde quando a SAF assumiu o Clube Celeste. Serve também para os treinos do time feminino, do Sub-17. O centro de treinamento da base também está passando por modernização. Lembramos que a Toca da Raposa 1, Cirilo, ali nos anos 90, ela era o grande ponto, né, de referência entre os CTs do Brasil. Óbvio que depois vieram outros, mas agora é modernizar e colocar esse mini estádio para que as cabulosas utilizem, para que a base também utilize. E aí é a ideia que disse o Paulo André. A informação que trouxemos no primeiro tempo, mas vale repetir para o nosso ouvinte da Itatiaia sobre a questão do Lucas Romero, que perdeu o avô, né? O avô do Lucas Romero acabou falecendo na Argentina, mas o Pero, como assim carinhosamente é chamado pelo torcedor do Cruzeiro, esteve firme e forte no trabalho hoje na Toca da Raposa 2. Outro que treinou também o José Cifuentes,
outra opção para o técnico Nicolas Camon em termos de escalação do Cruzeiro, pensando no duelo contra o Atlético. Eu falei em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair. O jogo é outro e mais de 40 mil confirmados para o jogo do dia 7 de abril. Outro detalhe, Cirilo, confirmação, a gente tinha essa possibilidade, né? Mas agora, na apuração que eu pude fazer, realmente essa ida para Quito na semana que vem, Cruzeiro vai em voo fretado, pensando nessas finais também do Campeonato Mineiro e na facilidade que é para os atletas, né? Uma comodidade, se o Cruzeiro pode fazer isso, vai fazer. Então, essa questão já resolvida por parte da diretoria de futebol do Clube Celeste. Cirilo.